Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amados, vamos estar de pé. Vamos fazermos uma oração. E aqui nós estamos dando abertura ao 19º simpósio na igreja do Parque Jandaia. E todos aqui são bem-vindos em nome de Jesus. Nós estaremos orando e apresentando a todos, mesmo no início desta reunião, uma pessoa que necessita de ser socorrido pelo Senhor nosso Deus. É o irmão Francisco. O nome dele José Valderini. Ele está internado aqui no hospital. Necessita de um milagre. Quantos mais necessitam da oração da igreja? Estaremos orando então. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença neste momento e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos no teu nome para mais este encontro, Senhor, o 19º simpósio aqui da congregação do Parque Jandaia. Senhor, esteja conosco, nos dê a tua graça, abençoa os presentes, aqueles que estão a caminho, ajuda-os que eles possam chegar em paz, e que juntos possamos louvar-nos a teu nome. Senhor, seja conosco, nos dando a tua graça, ao teu filho também, o José Valderini. Visita o Senhor daquele hospital, aonde ele estiver. Ele precisa, Senhor, de um milagre. O Senhor é o Deus do milagre. E nós cremos que o Senhor pode dar vitória ao seu filho. Rogamos, Senhor, neste momento, também em favor deles que se manifestaram com levantar das suas mãos. Senhor, seja conosco, dê a tua graça e continua, Senhor, trabalhando de forma especial nesta reunião. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O presbítero Josué vai estar fazendo uma oração. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a glória e a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 24, Poder Pentecostal. Hino do número 24, você louva comigo? No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher.
44. Nós vamos fazer uma adaptação para a escola. Onde estiver escrito Assembleia, você canta Escola. Não altera em nada a letra do hino. Então, somente, ao invés de estarmos em uma reunião, nós vamos ter aqui uma lição. Então, vamos usar a palavra escola. Mesmo altura. Sol. Assembleia. Louvando ao Senhor. Assembleia. Eu combinei escola, não foi? Eu errei, né? Não vá? Todo mundo cantou feliz? Assembleia, não foi? Não! Aqui cantaram. Está muito perto. Vamos falar assim. A escola de Deus vem comigo, ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Oh, vem, a escola de Deus e louvemos ao nosso bom Deus que tem luz, pois maior alegria não temos, é ouvir sempre sua luz. A escola dos santos, sentir o poder do Senhor, e ali tomar os campos, exultando Estamos iniciando, irmãos, o 19º simpósio. É uma alegria, né? O 19º simpósio da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD,
aqui do Parque Jandaia é gratificante. Eu fico bastante feliz, lisonjeado com isso. 11º simpósio da nossa queridíssima EBD. E esse ano, nosso superintendente presbítero César escolheu um tema que faz todo sentido. Eu não sei se vocês sabem, a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal que existe. Eu não sei se no mundo, mas no Brasil com certeza. É a maior denominação pentecostal que existe no Brasil. Somos pentecostais de corpo, alma e mente. E para mim, irmãos, é gratificante ser assembleiano, não que seja um orgulho para mim, mas uma honra ser assembleiano. E, irmão, quando nós falamos sobre pentecostal, nós não estamos falando dos 50 dias pós Páscoa judaica, não é isso. Nós estamos falando de batismo com o Espírito Santo. Estamos falando de uma segunda experiência de fato, batismo de fato com o Espírito Santo. Então não é muito gratificante saber que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, habita em nós. E quando falamos sobre pentecostalismo, batismo com o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo merece uma salva de palmas. Vamos aplaudir, irmãos, o Espírito Santo de Deus. Pode aplaudir o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, irmãos, nós não estávamos aqui. Porque é o Espírito Santo que nos convence de pecado. Quando Ele nos convence de pecado, Ele aponta para Jesus que pode perdoar pecado. E o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 8, versículo 14: todos que são guiados pelo Espírito Santo são de Deus. Então eu tenho certeza que todos que são guiados pelo Espírito Santo, então automaticamente todos nós somos de Deus, todos nós pertencemos ao nosso Deus. Eu quero começar o ciclo de oportunidade convidando o nosso pastor Walter. Ele vai estar lendo a leitura oficial desse simpósio. A igreja pode voltar, por favor. O nosso superintendente presbítero César vai fazer essa leitura. Deus grande e poderoso, aleluia. Deus maravilhoso e fiel. Glória a Deus. Eu saludo na Igreja do Pai do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos felizes com mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu gostaria que meus apóstolos nos abrissem as nossas Bíblias no livro do de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e nós iremos ler 3 versículos, amém? O tema para esse simpósio está no versículo de número 31, só que nós iremos ler a partir do 28, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 28 até o versículo de número 31. Eu gostaria que a igreja participasse, os irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Podemos ler, igreja? Amém? Eu lerei o 28, a igreja 29, e toda a igreja juntos. 28, 29, 30 e 31. Amém? 28 fala assim: para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer.
enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Glórias a Deus. Eu gostaria de ler mais uma vez esse versículo tema, que é o versículo de número 31, juntamente com a igreja. Amém? 1, 3, por gentileza. 1, 2, 3. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você crê, irmãos, que essa palavra ainda é atual para os nossos dias? Amém? O texto fala que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Um propósito de anunciar com ousadia a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe esse trabalho. Amém? A cada irmão, a cada visitante. E que os irmãos possam sair daqui abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, graças nós te damos, Senhor. Mais um dia na tua casa, Senhor. Dia esse, ó Pai, de correria. Mas o teu Espírito Santo tem nos conduzido até a tua presença nesta noite, Pai. Deus, aqui estamos, Senhor, com o nosso coração desejoso, Pai, de sentir a tua presença. Deus, de ouvirmos a tua voz, ó Pai. Teu Espírito Santo, fala, Senhor, de uma maneira muito especial, Pai, em cada vida que aqui entrou, ó Pai. Tira todos os impedimentos, todos os embaraços, ó Pai. E que mais uma vez, Senhor, o teu nome possa ser glorificado e exaltado em nosso meio, ó Pai. Deus, esse trabalho é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Então, meu Deus, conduz, ó Pai, sempre o teu querer e segundo a tua vontade, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por tudo, Senhor. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome eterno de Jesus. Amém, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dar uma oportunidade aqui para o pastor Raimundo Nonato, representando a sua congregação romântica. Nosso pastor Nonato está com oportunidade. Deus grande, poderoso, aleluia. Os irmãos vão para o Senhor. Amém. Muita alegria estamos aqui nesta noite de abertura desse trabalho. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para nós estudarmos um pouco da nossa história, né? Do movimento pentecostal. E nós louvamos a Deus pela vida da liderança que todo ano eles põem aqui um tema muito importante e de relevância, já há 19 anos fazendo isso, né? Que Deus possa abençoar grandiosamente. Nós estamos aqui com parte da igreja de România. Deus abençoe os nossos irmãos e as nossas irmãs que vieram aqui, estamos representando a igreja. Amém? Estamos aqui então para aprender, para sermos edificados. Eu tenho certeza que vamos ser edificados os dias que vamos estar aprendendo aqui. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Amém. Deus abençoe o nosso pastor Nonato. Deus é maravilhoso. O importante é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Continuando no ciclo de oportunidades, eu quero dar uma oportunidade também para o nosso pastor Otacílio dar uma salvação. Santo, 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 Senhor. Irmãos, faz 44 anos que eu e minha irmã estamos aqui do nosso lado. Na mesma semana comecei a ir para a escola dominical. Eu não lembro foi o dia que eu pedi uma escola dominical. Fazia o máximo. Eu também, como dirigente de congregação,
Santa Igreja do Nordeste, que está em Zebra. Mas até hoje, eu não lembro o dia que eu perdi. E até hoje eu continuo sendo aluno e aprendendo ainda. Glória a Deus. Porque Zé disse o seguinte: precisamos de conhecer o Senhor. E Deus nunca se revela 100% ao homem. Não é? E sobre essa passagem de Atos Apóstolos, foi direto ao céu, versículo tema, é o que Deus prometeu para o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei seu Espírito sobre toda a carne. 500 anos atrás, fez com o pedido de Pentecoste. Não é? Irmãos, não vou pedir desculpa. Mas os Estados Unidos era uma bênção. Era uma aposta da mão de Deus. E hoje o povo está esfriando. Quando um pastor daqui que tem nossa prega lá, que fala coisa estranha, o povo se espanta. Olha para cá, se espanta, porque realmente fala coisa estranha. Orando para que essa doença não atinja o Brasil. E aos poucos nós estamos vendo a criança espiritual. Cheguei a tirar muitas vigílias. Eu com 22 anos de idade. 5 dias vigília nas terças, aliás, no sábado, das vezes no sábado. Vira Gavão. Ali, 3 meses do ano, 5 dias as vigílias. No outro dia ia trabalhar. O dia todo aqui trabalhando, nem dava sono. Mas coisas que eu estou pensando. Você ia para vigília, no outro dia vai ir trabalhar. Minha maior sede era ser passado no Espírito Santo. Ontem eu passei para as águas. O presbítero passou por cima da música da sede, pastor Zé Manuel. O Senhor levou para a glória. Eu estava com um mês. Não fazia muito mês aqui o evangelho ainda. E eu queria batizar nas águas. Eles não podem, tem quase discipulado. Mas você não, pastor, a gente quer. Olha, eu não quero isso. Mas se vocês querem, apoiem. Fui batizar nas águas. Já disse a João. Mas antes de eu ser batizado nas águas, já tinha sido batizado no Espírito Santo. Antes de passei pelas águas. Irmãos, essa mulher está entrando dentro do povo de Deus. Ninguém se marca certo de buscar. Tanto faz como não. Também o Espírito Santo não é salvação, mas é um preenchimento. No livro de João 14, versículo 6, diz João que o Consolador do Espírito Santo de Deus está, habita em vós, vai habitar com vós. O mundo não conhece, vocês conhecem, que habita em vós, está em vós. Ele vos ensinará todas as coisas. Isso é um pedagogo. Ele vos ensinará todas as coisas e vos falará em tudo quanto eu diz a vocês. A me ensinar, lembra, ensine, lembra. Você, se quiser, que é que ensina. Aleluia. A me livrar do mestre que fez. Não para. Puxa. E me chapararam. Foi batizado. Faz 3, 4 anos, presbítero, não vai morar para coisa estranha. Não se diga quem fazer coisa estranha. Estão esfriando na fé. Viram geladeira. E quando isso acontece, meus irmãos, desculpa, mas a igreja abriu um velório. Esse aqui é a diz que viu em missão quando Deus deu as costas para o povo. Se pecar contra Deus, tem Jesus que intercede. Se pecar contra o Espírito Santo, tem Jesus que intercede. Mas pecar contra ele, não tem mais intercessão. A sua necessidade dá mais valor que o Espírito Santo. Que o Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe a sua igreja. 500 anos antes, 500 a 600 anos antes de Jesus mandar Jesus enviar o Espírito Santo de Pentecoste, já tinha profetizado. E Deus cumpriu que as suas promessas não tem prazo de validade, não. Não foi sinal, hein? Deus te abençoe a sua igreja. Louvado seja o santo nome do
Senhor Jesus. Eu quero chamar a nossa irmã Cacilda para estar louvando. Enquanto ela louva, os oficiais recolhem a contribuição. Irmãos, não esqueçam que as camisetas acabaram. Mas se alguém estiver precisando, a Sandra vai providenciar até sábado as camisetas. Outra coisa, sobre o certificado de presença, ficou combinado assim que quem vir pelo menos, são 4 dias o simpósio, quem vir pelo menos 3 dias vai ganhar também o certificado, Então, não percam, tá? Eu queria que todos tivessem aqui os 4 dias, mas se não for possível, em 3 dias tem direito já ao certificado. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Amém. Igreja do Senhor. O livro de Atos, capítulo 1 e o 2, fala de um momento especialíssimo na terra. O Senhor Jesus passou 40 dias depois de sua morte, falando com os discípulos, ensinando-os, conversando com eles a respeito do reino de Deus. E ele deu uma ordem, ele disse: fiquem em Jerusalém, porque vocês receberam aquilo que foi prometido. E aconteceu, no capítulo 2, aconteceu aquilo que o Senhor prometeu. Grande revolução, poder e glória, revelação do poder do Senhor. Eles receberam o poder do Espírito Santo que lhes fora prometido. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz no capítulo 6, versículo 10, ele diz: tornem-se muito fortes, vivendo com o Senhor e recebendo dele a força do seu poder. Precisamos do poder do Senhor. Irmãos, somos falhos, mas o nosso Deus não. O apóstolo Paulo com Silas, quando no capítulo 16 de Atos, quando eles foram presos em Filipos, eles sofreram muito, foram açoitados com varas em praça pública. Eles estavam feridos, foram presos entre blocos, suas pernas estavam entre blocos de madeira, eles estavam desconfortáveis, eles estavam com fortes dores. Mas a palavra do Senhor diz que à meia-noite eles oravam e cantavam ao Senhor. Irmãos, são muitas as cadeias, são muitas as prisões, não é verdade? São muitas. Nós até às vezes nos entristecemos e dizemos: Senhor, mas como? Eu sou teu servo, sou tua serva. Sim, podemos estar lá na prisão, mas para cantar com dor, para cantar, na luta, show, creia, é preciso poder, é preciso poder do alto. A palavra do Senhor diz que quando eles cantavam, o chão tremeu e o alicerce se moveu e as portas se abriram e as cadeias caíram. Irmãos, as cadeias caíram. Eu repito, irmãos, quantas vezes estamos passando por aflições, são emocionais, são íntimas, nossas, são lutas, são dores que não podemos contar, é a depressão que nos assola, nos envergonha e dizemos: mas eu sou servo do Senhor. São os vícios, e tantos vícios, irmãos. Não falo só de vício de internet, são tantos. E cada um de nós aqui sabemos quais são as nossas lutas, não é verdade? Mas elas caem por terra quando clamamos o Senhor. O que aqueles homens fizeram dentro da prisão? Clamaram e oraram ao Senhor. O que devemos fazer dentro da nossa prisão? Clamar e nos tocar, ferrar sobre os nossos joelhos e clamar depois, pois Ele ouve a nossa oração. Amém? Irmãos, esse cântico é conhecido de toda a igreja. Mas vamos ficar de pé. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor. Fique de pé. E aqui, faça uma oração. Cante esse louvor fazendo uma oração. E determine. Você sabe qual é a prisão do seu lar, na sua vida. Você sabe qual é. Então, ora e diga: Senhor, em nome de Jesus. A gente não determina bênção, irmão. A gente determina que bênção de Deus é quem nos dá. A gente determina que as cabeças sejam quebradas. Você vai fazer isso nesta hora. Faça desse louvor uma oração e ministre agora. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? A vitória é nossa. Vamos louvar o Senhor? Todos juntos?
Obreiro Renato, comunidade, igreja. Te abençoe, meu querido. Normândia tem que crescer. Eu fico muito feliz porque todo Normândia aqui. Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria imensa. Deus abençoe. Tem mais alguém que não foi apresentado? Está nos dando a honra, está nos visitando esta noite? Mais alguém? Deus abençoe a todos vocês. Eu vou passar para o pastor. Ele vai apresentar o preletor dessa noite e logo em seguida ele já vai orar pelo nosso preletor que vai nos transmitir a palavra de Deus a partir de agora. Deus, grande e poderoso, aleluia. Glórias a Deus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós queremos, esta noite, apresentar com alegria o pastor Guedes, que vai estar transmitindo a palavra de Deus. Serve de Deus, a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, o nosso igreja, e está aqui para poder estar ministrando a palavra de Deus. Está certo do Senhor. Vamos recebê-lo com um bem-vindo bem caloroso, irmãos. Então, de acordo com a programação, nós estaremos recebendo o nosso irmão. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Aleluia. Fazendo uso da palavra de Deus. Aleluia. Deus, lindo e poderoso, aleluia. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, texto clássico, Pentecostes, Atos 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero agradecer aqui o convite dos irmãos para estar aqui nessa noite, para dar um estudo bíblico sobre o pentecostalismo. Para os irmãos que ainda não me conhecem, eu estou trabalhando esse assunto já há bastante tempo. Desde 2007 na internet eu venho escrevendo sobre o pentecostalismo e já tive a oportunidade, pela graça de Deus, de lançar 3 livros sobre esse tema. Já tenho 4 livros, mais 3 livros sobre esse tema de pentecostalismo, 2 lançados pela CPAD e um pela Thomas Nelson Brasil. Infelizmente eu não pude trazer esse material, ele está esgotado, mas os irmãos acham fácil aí para comprar na internet. E esse assunto é um assunto que eu gosto muito, primeiro porque sou pentecostal de experiência. Me converti em 2001, pré-adolescente. Em 2002 tive ali o privilégio de receber da parte do Senhor o batismo no Espírito Santo. Foi uma experiência tão marcante na minha vida que é um tema que eu sempre tenho me dedicado desde então a estudar e a trabalhar a luz da palavra de Deus. E eu fui convidado para falar do pentecostalismo, das suas bases teológicas e das suas bases históricas. Inclusive eu trouxe aqui alguns slides, os irmãos vão observar na tela aqui, os fundamentos da teologia pentecostal. Quero passar já o primeiro slide, por gentileza. No primeiro slide os irmãos estão vendo a foto de uma igreja. Na verdade era um salão que servia até como um galpão e que depois foi transformada. Primeiro era uma igreja metodista, que virou um galpão de material, e depois virou uma outra igreja que foi fundada por esse homem que vocês estão vendo aqui na tela.
a história que nós temos do pentecostalismo, a nossa história, tem a ver com esse avivamento que aconteceu em 1906, que é o avivamento da Rua Azusa. A Rua Azusa ela é uma rua que fica na cidade de Los Angeles, lá nos Estados Unidos. E foi lá, nessa cidade, nessa rua, que Deus levantou diversos irmãos para buscar o batismo do Espírito Santo. A bem da verdade é que o pentecostalismo ele se inicia bem antes disso. Já no século XIX, já havia muitos teólogos da época que falavam em batismo do Espírito Santo, mas não havia uma ênfase no falar em línguas como sinal, uma evidência desse batismo. Isso só ocorre em 1900, em uma escola chamada Escola Bíblica Betel, em que os alunos começam a estudar a Bíblia, especialmente Atos dos Apóstolos, e eles concluem que o sinal do enchimento do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Ao fazer isso, eles passam a buscar o batismo em oração. E eles passam a buscar, aquele grupo reunido, eram 40 alunos, até que uma aluna foi batizada no Espírito Santo. Essa aluna, Agnes Osman, ela foi batizada no dia 1º de janeiro de 1901. O que é uma data muito curiosa, porque o dia 1º de janeiro de 1901 é exatamente o primeiro dia do século XX. Então, a gente costuma até falar que o século XX é o século do Espírito Santo, porque foi o século onde houve essa grande expansão do pentecostalismo. Isso então se inicia em 1901. Em 1905, o professor dessa escola, o nome dele era Charles Fox Parham, ele começa a viajar aos Estados Unidos ensinando o batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas. E aí ele chega no Texas, lá no sul dos Estados Unidos, e ele passa a ter esse aluno, que é o William Joseph Seymour, o que vocês estão olhando na foto. Só que o Seymour era negro. E nos Estados Unidos da época havia uma lei segregacionista. Negros e brancos não podiam frequentar o mesmo espaço, não podiam estudar na mesma escola, não podiam frequentar a mesma igreja, não podiam compartilhar o mesmo tipo de transporte. Era uma coisa totalmente separada, um racismo absurdo que havia na sociedade americana. E o William Seymour, ele passou a estudar na escola do Charles Fox Parham vendo pela janela ou pela porta. Ele não podia entrar na sala de aula, mas ele ficou interessado na doutrina do batismo do Espírito Santo. Ele se interessou por essa verdade e ele, de tão curioso e também era a sede dele por essa experiência, que ele tinha interesse em ouvir, mesmo não podendo entrar numa sala de brancos, ele ficava na porta ou ele ficava na janela ouvindo, e aí ele guardou aquela verdade no seu coração, e quando ele teve a oportunidade de mudar de cidade, de estado, ele sai do Texas e vai para Califórnia, em Los Angeles, e lá ele passa a ser responsável por uma igreja. Nessa igreja ele começa a pregar o batismo do Espírito Santo. E essa igreja, ela cresce, depois tem que mudar de endereço, vai para a Rua Azusa, e é a partir da Rua Azusa, irmãos, que o pentecostalismo se espalhou para o mundo inteiro. E uma coisa linda que havia na Rua Azusa, como eu falei, havia essa lei segregacionista que separava brancos e negros. Na igreja da Rua Azusa não havia isso. Brancos e negros se reuniam, cantavam, louvavam o Senhor. Isso foi causa até de escândalo na cidade. Até os jornais da época reportavam isso, que havia uma igreja na Rua Azusa em que brancos e negros se reuniam no mesmo espaço para fazer culto, e aquilo foi até objeto de escândalo. Mas quando vem o avivamento do Espírito Santo, ele vai quebrando essas divisões humanas. Ele vai quebrando tudo isso, que é separação, que não vem de Deus, né? Vem dos homens. E foi exatamente isso que ocorreu. Estou resumindo muito aqui a nossa história. Mas quando você ouvir essa expressão, avivamento da Rua Azusa, saiba que esse avivamento aconteceu graças à disponibilidade, ao coração grande, o coração dedicado ao Senhor desse homem chamado William Joseph Seymour.
Deus usou poderosamente esse homem para, a partir dali, montar uma congregação, e gente do mundo inteiro começou a passar por ali e espalhar essa mensagem pentecostal pelo mundo. No nosso caso aqui do Brasil, quem fundou a Assembleia de Deus foram os missionários suecos, Gunnar-Vik e Daniel Berg. Os irmãos sabem muito bem dessa história. Eles não vieram da Suécia diretamente para o Brasil, eles primeiro foram para os Estados Unidos. E lá eles ficaram na cidade de Chicago, que fica mais ao norte dos Estados Unidos. Eles não foram na Rua Azusa, porém o pastor deles, cujo nome era William Durham, esse William Durham havia passado na Rua Azusa. E aí ele pegou essa doutrina, passou a ensinar na sua igreja lá em Chicago. Esses dois missionários que não conheciam também essa experiência do batismo do Espírito Santo, tiveram essa experiência nessa igreja de Chicago e depois disso que vieram para o Brasil. Então, indiretamente, a Assembleia de Deus brasileira, ela também sofre essa influência positiva aí do avivamento da Rua Azusa. Então, todos nós somos frutos desse grande avivamento. E quando a gente fala da história do pentecostalismo, é importante a gente ter em mente que normalmente se faz divisões históricas. Você tem a primeira fase do pentecostalismo, que é a primeira década do século XX, então do ano de 1901 a 1910. Você tem um segundo avivamento pentecostal que ocorre na década de 60, porque várias igrejas históricas que haviam, lá na década de 10, rejeitado essa experiência, passaram a abraçar. Batistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, vários desses irmãos passaram a abraçar essa verdade pentecostal na década de 60. Então há também essa segunda fase do pentecostalismo. Introduzindo só um pouquinho aqui da história, eu quero entrar no ponto principal aqui, que é a questão teológica da nossa fé. Pode passar o segundo slide, irmãos. Quando nós falamos de pentecostalismo, acho que dá para enxergar, não, ficou pequeno. Mas quando a gente fala em pentecostalismo, naturalmente nós precisamos falar dos dons espirituais. Nós somos, como pentecostais, há um nome na teologia, que há duas correntes quando se fala em dons espirituais. Há uma corrente chamada cessacionismo, que nega os dons espirituais para hoje, e há uma corrente chamada continuismo, ou seja, os dons continuam, que é a nossa corrente, a que nós abraçamos. Que os dons retratados na Bíblia, eles continuam até hoje, e vão continuar enquanto a igreja for igreja. Por qual motivo? A nossa tese é a seguinte, eles falam, quem é contra a nossa tese? Eles falam o seguinte, não, os dons espirituais só serviram para testificar a mensagem dos apóstolos. Uma vez que os apóstolos morreram, não há mais necessidade dos dons espirituais. Essa é a tese deles. Só que essa tese, ela é uma meia verdade. De fato, os dons espirituais confirmaram a mensagem apostólica. Isso é verdade. Cada milagre que aconteceu na vida de Paulo, de Pedro, na vida de João, cada milagre confirmou a mensagem apostólica. Só que a gente vê na Bíblia algumas igrejas que nem tinham apóstolo e tinha manifestação dos dons espirituais. É o caso, por exemplo, da igreja de Corinto. Na cidade de Corinto havia uma grande igreja ali, fundada pelo apóstolo Paulo, onde Paulo fala, no capítulo 1, versículo 7, que nenhum dom faltava àquela igreja. E naquela igreja não habitava nenhum apóstolo. Então, falar que os dons espirituais só estavam presentes para testificar a mensagem apostólica não é verdade. Outro ponto que Paulo, quando fala dos dons espirituais, ele fala o tempo todo que os dons espirituais servem à edificação da igreja. Então, irmãos, enquanto a igreja estiver nessa terra, ela vai precisar de edificação. Ela vai precisar justamente desse fortalecimento que vem do Espírito Santo. A título de exemplo, a gente vai passear por alguns textos hoje. Eu quero ler rapidamente aqui com vocês Romanos capítulo 12, para falar um pouco dessa operação do Espírito Santo
em relação aos dons. Nós costumamos fazer uma divisão entre dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço. Essa divisão, cabe lembrar, ela é para facilitar o nosso entendimento, é uma divisão didática. Mas a Bíblia não faz essa divisão. Tudo é dom espiritual, tudo é dom do Espírito, tudo vem de uma única fonte, que é o Espírito Santo. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 3. Acompanhe comigo. Se você não tiver a Bíblia, acompanhe na tela. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está dizendo aqui a respeito dos dons espirituais? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, não convém você querer ser além daquilo que Deus te deu. Entenda isso. Deus te deu uma vocação, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento espiritual, e Paulo está dizendo: fique naquilo que Deus lhe deu. Fique no talento e no dom que Deus lhe deu. Por que Paulo escreve isso? Porque havia naquela época, como há hoje, alguns crentes que eles recebem um dom espiritual e eles acham que aquele dom espiritual permite que ele passe a exercer, às vezes, a liderança da igreja. Vou dar um exemplo. O irmão é usado no dom de profecia. Aí ele é muito usado. Todas as vezes que ele fala, realmente se cumpre aquela palavra. É uma pessoa poderosamente usada no dom de profecia. E aí ele ganha uma autoridade na igreja, e aí começa a subir aquilo na cabeça, e ele passa a achar que o governo da igreja agora está nas mãos dele. Mas para o governo da igreja, Deus levantou um outro dom, que é o dom do ministério da palavra, o ministério pastoral, que está lá na lista de Efésios, capítulo 4, versículo 11. É possível que quem tem o dom ministerial, pastoral, também receba o dom de profecia? É, nada impede. Mas não é porque eu recebi o dom de profecia que isso me dá autoridade pastoral. É justamente isso que Paulo está falando. Não convém saber mais do que aquilo que Deus lhe deu. É como se Paulo falasse num português muito claro: fique na sua. Fique exatamente naquilo que você foi chamado. Aí isso já acontecia. Problemas assim na igreja daquela época já acontecia. E aí ele continua: porque assim como em corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, todo dom que ocorre na igreja, ele ocorre em prol do funcionamento do corpo. Ele ocorre em benefício da igreja. Em outras palavras, irmãos, nenhum dom deve servir para autopromoção. Nenhum dom deve servir para que eu, de alguma forma, exerça ele fora da igreja. Ah, mas Deus não pode me usar numa cura, numa profecia ali no meio da rua? Pode. Mas o local de excelência, de uso dos dons, aí são exceções. Tá? O local de excelência é no meio da comunidade. Porque Paulo vai dizer: um profetiza e o outro julga. Um profetiza e o outro é edificado. Precisamos exercer os nossos dons espirituais na nossa comunidade. Debaixo, porque, volto a repetir, porque eu vou dar muito exemplo de profeta aqui, porque normalmente é quem mais dá trabalho. Normalmente, pessoas mal orientadas. O cara começa a ser usado em profecia. Aí o que ele faz? Começa a profetizar em live no Facebook.
Começa a profetizar em programa de rádio. Começa a profetizar de casa em casa. Muito perigoso isso. Já conheci gente assim que só profetizava quando não havia um pastor por perto. Quando havia, ele ficava calado. Por que esse medo? Certamente tinha algum medo de ser repreendido em alguma coisa. O fato é, irmãos, que quando nós somos usados nos dons espirituais, Paulo deixa isso muito claro, esse uso visa a edificação do corpo. Não é agora algo individual meu, que eu faço o que eu bem entender. Agora eu vou criar aí um ministério em torno de mim mesmo para ficar exercendo esse dom. A gente deve tomar muito cuidado com isso. Aí Paulo continua, versículo 6: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que Paulo quis dizer aqui? Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando você recebe o dom da profecia, por exemplo, você recebe uma porção. Você recebe algo como se fosse uma medida de farinha, por exemplo, ou uma medida de arroz, ou uma medida de um grão. Deus te deu aquela medida. Paulo está dizendo, não vá além dela. Em que sentido ele quer dizer aqui? Já vi isso também acontecer. O irmão é usado em profecia, Deus levanta ele. Ele não estava nem esperando ser usado. Pela primeira vez ele foi usado. Aí ele é usado em profecia. Aí digamos que ele direciona a profecia à irmã fulana de tal. E aquela irmã começa a se derramar em lágrimas e tal. E a igreja percebe que ela recebeu aquela palavra. Que aquela palavra veio diretamente para o coração dela. E aí o profeta se empolga. Como ele foi usado na primeira, aí agora ele engata uma segunda. Depois uma terceira. A primeira era de Deus. A segunda e a terceira era da carne. Por quê? Porque não foi na medida da fé que o Senhor lhe deu. Tem uma porção. Tome muito cuidado com isso. Ah, mas é possível que alguém seja usado por Deus e depois seja usado pela sua própria carne? É. A Bíblia dá o exemplo de Balaão, cuja Bíblia mostra ele sendo usado em profecia, e versículos depois vai chamar também ele de falso profeta. Porque na essência Balaão era um falso profeta, que de vez em quando é usado por Deus. Então tem falso profeta por aí que de vez em quando acerta, mas mais erra do que acerta. Então por isso que a gente deve ter discernimento espiritual. Paulo vai dizer, se é ministério, seja em ministrar. O que é ministério aqui? A palavra ministério aqui no grego é a palavra diaconia. Isso mesmo, a palavra diácono, a palavra servir. Ministrar aqui é servir. E, irmãos, esse é o dom mais distribuído por Deus à igreja. A gente que não percebe. Não pense que esse dom está restrito à figura oficial do diácono. Mas aquele irmão que está na porta, a irmã que faz a recepção da igreja, a irmã que faz a limpeza da igreja, o irmão que faz a pintura da igreja, o irmão que faz a manutenção da igreja, tudo isso tem a ver com esse dom de ministrar, esse dom de servir. E é um dom essencial para a vida da igreja. Senão a gente não estaria aqui. Se alguém não tivesse cuidado da luz dessa igreja, da limpeza dessa igreja, nós não estaríamos aqui. É um dom essencial à igreja. E esse é um dom que às vezes a gente não dá valor, porque esse dom não aparece aqui, ó. Esse dom não aparece no microfone. A gente dá muito valor a dons que estão aqui no microfone, que é o dom da pregação, da ministração da palavra, pessoas que têm talento musical. Porque, queira ou não, a gente conhece pregadores e cantores famosos. Como existe a possibilidade de 1 em 1 milhão de um pregador ficar muito famoso, de um cantor evangélico ficar muito famoso,
Aí todo mundo olha para isso. Mas esse dom escondido do servir, da irmã que está lá fazendo a comida no retiro da igreja, ou numa festividade fazendo salgadinhos, esse é um dom essencial para a vida da igreja. E Deus está dando tudo, Deus está anotando tudo. Não está recebendo galardão, mas Deus está anotando tudo. Não na terra, mas no céu vai receber. E esse dom, irmãos, eu estava certa vez estudando esse assunto e me deparei com uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, muito interessante. Tem um pastor americano que ele faz várias pesquisas e ele resolveu entrevistar pessoas que vinham à igreja, várias igrejas, e nunca mais voltavam. Pessoas não crentes que vinham visitar a igreja. Ele queria saber, por que você foi na igreja? Você se dispôs a sair num domingo de manhã, porque lá os cultos são de manhã. Num domingo de manhã, à igreja, e por que você nunca mais voltou? Ele imaginou que os descrentes iam falar, pregação, foi o louvor. Ele imaginou assim, ou vai ser a pregação ou o louvor. Para surpresa dele, a maioria respondeu assim, olha, eu entrei lá na igreja e não tinha recepção. Eu não sabia nem onde sentar. Eu não me senti bem-vindo naquele lugar. Irmão, quando você vai numa loja, ou num médico, ou qualquer lugar que te tratam mal, ou como se você não existisse, você volta naquele lugar? Não volta. E esse é um dom essencial para a igreja. Você imagina, um pregador passa horas ali estudando a palavra, os que são sérios, né? Tem uns que só lê aqui na hora aqui, e fica contando história. Mas aquele que é sério, passa horas estudando a palavra, orando, aí os irmãos do louvor ensaiam, passam vários dias ensaiando, e aí vem um não crente, aí por causa de uma falha na recepção, ele não vai nem prestar atenção no que foi pregado e cantado. E aí todo o trabalho é desperdiçado. Olha a importância do dom de servir. E aí Paulo continua. Se é ensinar, haja dedicação. Estamos aqui no simpósio de escola dominical. Há professores e professoras de escola dominical aqui. Paulo está muito claro nesse texto ao dizer que se eu tenho a vocação ao ensino, o dom do ensino, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer o meu melhor. E professor dedicado, você percebe a aula. A aula de professor dedicado é muito diferente. Você percebe, primeiro que o professor, uma vez eu fui assistir uma aula, e era uma revista, não lembro o tema, mas tinha uma frase na revista que era assim: Deus é imanente e transcendente. É uma frase difícil, nem todo mundo compreende essa frase. Então cabe ao professor explicar. Olha, imanência de Deus quer dizer que Deus está próximo de nós. Deus é imanente, Deus está próximo. Ao mesmo tempo, Deus é transcendente. Deus é grande demais e está lá, né, na glória. Então Deus ao mesmo tempo próximo e distante, porque Ele é, como diz o livro das crianças, né, grande, tão grande, alto, tão alto. É justamente isso. Isso é o que o professor faria normalmente numa sala de aula. Aí esse irmão foi dar aula, com certeza não leu a revista antes, ele leu a frase. Aí ele começou a falar da águia. Não, irmão, porque a águia fica tirando as penas, não sei o quê, e depois disso ela vai ter vitória. Ele começou a falar de vitória. O que vitória tem a ver com esse assunto? Então o professor, ele precisa entender primeiramente, porque um dom que a gente pode dizer que é um dom muito, que traz muito benefício a quem tem, é o dom de ensino. Porque você só pode ensinar aquilo que você aprendeu. Então você precisa aprender primeiro. Então cabe a gente aqui, que nós somos pentecostais, mas pentecostal não é inimigo da palavra. Pentecostal tem que ler e estudar a palavra. Chega dessa história, irmãos. Graças a Deus que sumiu, mas teve um tempo que o pessoal dizia assim:
Nada de teologia, o meu negócio é joelhologia. Aí o pessoal fala, Deus, aleluia. Galera, nem orava e nem estudava. Era só barulho. O nosso negócio é sim teologia e oração. Uma coisa não se opõe à outra. Não tem nada escrito proibindo. Olha, se você estuda muito a palavra, você não pode orar. Uma coisa não impede a outra de você fazer. Você pode fazer os dois. Né? Então, justamente a nossa missão como professores, como ensinadores, é a dedicação ao ensino. E aí Paulo continua. O que exorta, use esse dom em exortar. Exortar aqui, eu tenho um dom de exortação, eu gosto de brigar com os irmãos. Eu tenho um dom assim, eu gosto de puxar a orelha do povo. Não tem nada a ver com isso. A palavra exortar aqui tem um sentido de encorajamento, de consolação. É esse sentido que a palavra tem. Então, Deus pode estar chamando você a ser um encorajador. Sabe, porque a gente muitas vezes na vida lida com gente que só critica, que só fala mal, né? Que você se veste de maneira mais relaxada, a pessoa fala mal. Você se veste de maneira mais elegante, a pessoa fala mal. Nada dá bom. E aí, você vem, Deus usa pessoas para encorajar. Não, irmão, continue aí no seu trabalho. Você é uma bênção, você é uma pessoa que precisamos de você aqui. Receba o meu abraço, receba aqui o meu apoio. Sabe? Às vezes, falta esse dom na igreja. Porque o dom de jogar pedra, isso aí tem demais. Agora, o dom de abraçar e confortar, esse dom é um dom em falta. Quem vive no ministério sabe muito bem disso. E para chegar problema aqui, chega toda hora. Mas para chegar apoio, estou orando para o Senhor. Não é fácil isso. Aí a Bíblia diz, o apóstolo continua, o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Tem 3 dons, que é tudo do Espírito. Tá? Você vê aqui que na lista tinha profecia. Mas tem também ensino, tem exortação, tem encorajamento, tem o repartir. Tem gente que Deus... Todo mundo deve ofertar e dizimar na igreja. Isso é a missão de todo crente. Mas tem gente que Deus levanta e dá a ele mais prosperidade financeira para que ele seja mais generoso do que todo mundo. É aquele irmão usado em grandes contribuições à igreja. Então esse dom aqui é um dom, é uma bênção também. Deus dá bastante para essa pessoa para que ela ajude bastante a igreja. E isso vem do Espírito. Agora eu acho engraçado esses 2 últimos dons aqui. Presidir, em algumas Bíblias está administrar, e exercer misericórdia. Pense comigo aqui. Esses 2 dons, olha como o Espírito Santo é. O Espírito Santo, ele quer a edificação da igreja. E para a igreja ser edificada, Deus não faz da gente um exército em que todo mundo pensa igual, em que todo mundo tem o mesmo comportamento, soldadinho de chuva, todo mundo no mesmo ritmo. Não. O próprio Espírito Santo põe na igreja alguma tensão, porque para a igreja crescer ela precisa ter alguma tensão. Veja aqui, Deus levanta uma pessoa para exercer misericórdia e outra para administrar. Essas duas normalmente não se batem. Quer um exemplo? Chega um morador de rua aqui na porta da igreja e ele fala: quero uma cesta básica. Quem tem o dom da misericórdia? Calma aí, eu vou buscar. Pega aí. Quem tem o dom da administração? Vamos fazer uma ficha primeiro. Vamos saber quem é esse cara. Vamos saber se realmente ele está precisando. Afinal, a igreja não tem tanto dinheiro assim para estar dando assim à toa. Aí o da misericórdia, não, você tem que ter mais coração. Aí o da administração, você tem que ter mais cabeça. Pode ser assim também. Aí cria uma tensão. Mas para a igreja,
dois. Porque uma igreja só com misericordioso, ela vai falir. Ela falha. Agora, uma igreja só com administrador, as finanças em dia, e o povo morrendo de fome na calçada da igreja. Então é necessário os dois. Veja, o Espírito Santo põe. Outro dom que a gente vê que às vezes tem tensão é o dom do ensino, do mestre, com o dom do profeta. Do profeta aqui no sentido do pregador eloquente. Normalmente, mestre não gosta de profeta pregando. E o profeta pregando, o profeta não gosta de mestre pregando. Aí dá uma certa confusão. Porque o mestre olha o profeta e fala, esse cara fala sem pensar. Ele é muito agressivo. Ele é uma pessoa que precisa raciocinar direito. Porque ele está falando, não tem nada a ver com o que ele leu. Aí o profeta observando o mestre falando, ah, que cara frio, que sono, cadê a energia desse homem? Não comeu hoje não? E aí tem essa tensão. Mas a igreja precisa dos dois, sabe por quê? Porque o profeta, ele não pensa muito, mas ele tem uma energia, uma emoção muito grande, ajuda a empurrar o povo, sabe? Às vezes o povo precisa de uma palavra de um profeta assim, que empurra o povo a caminhar. Aí, às vezes, ela precisa do contrário, precisa de um mestre para frear, né? Vamos caminhar mais devagar. Agora, uma igreja só com mestre, ela é muito bem educada, mas ela não cresce. Ela não tem energia para crescer. E igreja só com profeta, só misericórdia. Ela até cresce muito, mas é menina demais, levada por todo o vento de doutrina. Então a igreja precisa dos dois. Tem que ter paciência. E tem que abraçar os dois. Os dois são bênçãos para a igreja. A igreja que desperdiça cada um desses talentos. Outra coisa que a gente vê à luz da palavra é que, por exemplo, pense na parábola dos talentos que Jesus contou. Outro fato que Jesus deixa bem claro é que um recebe 5 e ele multiplica por mais 5. Um recebe 2 e transforma em 4. O que recebe 1 enterra o talento e é chamado de servo mau e infiel. Com essa parábola eu aprendo que às vezes Deus distribui os dons. Todo mundo recebe dom, pelo menos um. Mas às vezes vai ter pessoas que vão receber mais de um. E não cabe a mim ficar, eu só tenho um dom, vou enterrar o meu dom, porque aquele lá tem 5, para que eu vou trabalhar na igreja? Não, Deus quer que você faça. Você que tem um dom, Deus quer que você trabalhe no seu melhor para que você faça 2 dons. Ou seja, que o efeito daquele dom seja multiplicado. E não fique invejando o irmão que tem mais de um dom. Porque tem pessoas que têm mais de um dom. Tem gente que Deus levanta com vários dons. Mas tem gente que Deus só vai levantar com um dom. E Deus quer que você seja o melhor naquilo que você recebeu do Senhor. Que você faça da melhor forma, com perseverança. Continuando aqui. Pode passar o slide, por favor. Quando a gente fala de pentecostalismo, teologia pentecostal, tem também o conceito de batismo no Espírito Santo, que não deixa de ser também um dom. Mas a gente precisa entender do que se trata o batismo no Espírito Santo. Abra comigo a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. O famoso texto que os pentecostais conhecem de cor. Diz o seguinte: mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha aqui Jesus, aqui é uma palavra de Jesus. Jesus está para subir aos céus na sua ascensão, e ele fala isso aos discípulos. A última palavra dele aos discípulos é essa. O que Jesus quis dizer aqui?
Jesus deixa bem claro: olha, vocês vão ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que vocês recebam a virtude do Espírito Santo. Para quê? O objetivo disso? Ser testemunha. Então entenda uma coisa: o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência maravilhosa, ela tem objetivo, ela não é uma experiência vazia. O objetivo do batismo no Espírito Santo é tornar você uma testemunha corajosa e exaltada de Jesus. Ou seja, quando você recebe batismo no Espírito Santo, você se torna uma pessoa mais apaixonada pela evangelização. Entenda isso. Porque, às vezes, a gente se apega muito ao sinal. O sinal, como todo sinal, ele aponta para algo. Qual é o sinal do batismo no Espírito Santo, segundo a nossa crença pentecostal? O falar em línguas. Por que Deus dá um sinal de fala? Porque o batismo no Espírito Santo tem o objetivo de me levar a falar. Falar de Jesus. Então, quando Deus me dá o batismo no Espírito Santo e me dá um sinal de línguas, é como se Deus estivesse falando assim para mim: olha, da mesma forma que eu capacitei você a falar uma língua que você nunca havia estudado, abra a tua boca que eu encherei. Abra a tua boca a evangelizar, a falar de Jesus, e que você, ou seja, o objetivo, porque tem gente às vezes que vai buscar o batismo do Espírito Santo, outros nem buscam porque tem medo. Eu não quero ficar rodopiando na igreja. Mas o batismo não é para isso. O batismo é para você sair apaixonado por evangelizar e falar de Jesus pelas ruas. É para isso. Então, assim, não adianta você: eu tive uma experiência com o Espírito Santo, fiquei rodopiando meia hora. E na hora que chamam: vamos evangelizar. Não dá, não sei o quê. Inventa uma desculpa e não vai. Cadê? Eu só acredito mesmo quando alguém fala: fui batizado no Espírito Santo. Eu posso até ouvir essa pessoa falando em línguas, mas aí tem um problema. Às vezes tem gente que aprende a falar. De tanto ouvir, ela aprendeu a falar. Tem gente assim. Às vezes tem gente que ela não aprendeu, mas ela foi num culto que o pregador ficou falando assim: vem aqui na frente, recebeu o batismo do Espírito Santo, mas você não vai orar. Não ore, só dê glória, só dê glória, só dê glória. A pessoa: glória, glória, glória. Até que uma hora enrola a língua. Se você falar 10 glórias rapidinho, você começa a falar algo que parece línguas estranhas, mas não é. Essa é uma técnica manjada de pregador que não tem compromisso com a palavra. O fato é, irmãos, que o batismo do Espírito Santo é evidenciado pelo falar línguas, mas esse sinal, ele aponta para algo mais importante: é me tornar um evangelizador. É por isso que o pentecostalismo cresceu. Imagine só, como eu falei para vocês, o pentecostalismo moderno, nós somos herança, ele começou numa escola em 1901 com 40 alunos. Hoje, há mais de 800 milhões de pentecostais no mundo. Em um século, passou de 40 pessoas para quase 1 bilhão. É muita gente. E isso graças a quê? Graças a essa crença. Porque o crente é batizado no Espírito Santo, ele passa a ser uma testemunha ousada de Jesus, por onde ele passa é falando de Jesus: Jesus é bom, Jesus me salvou, Jesus é o Salvador, Jesus é quem salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e Jesus é o Rei que breve vem. É a síntese da mensagem pentecostal. Então nós devemos, irmãos, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, tome a consciência que o propósito do batismo é de se tornar, ou é de tornar, melhor dizendo, uma testemunha ousada de Jesus. Pense em Pedro.
Pedro era um homem até afoito, mas ao mesmo tempo covarde. Quando Jesus estava sendo preso, depois daquela reunião do Sinédrio, Pedro estava ali olhando de longe, e aí o pessoal começou a apertar Pedro, até que uma mulher que era escrava, isso é um ponto curioso, uma mulher que era escrava, ele negou perante essa mulher Jesus. Isso é curioso, sabe por quê? Porque essa mulher não poderia fazer nada contra ele. Nada. Ela não podia servir como testemunha, porque ela era escrava. Então, o medo dele era tão grande, mas tão grande, que ele negou Jesus até perante uma escrava. E aí, esse mesmo Pedro, depois que é batizado no Espírito Santo, veja que ele estava no Sinédrio, onde Jesus estava sendo julgado, e se escondendo, e o pessoal dizendo: você é parte dele, você é parte... Não tem nada a ver com ele, não, nem conheço, nunca nem vi. Né? Aí Jesus diz o texto bíblico que olha para Pedro, e Pedro cai em arrependimento. Mas Pedro só muda a atitude depois que Pedro é batizado no Espírito Santo. Esse Pedro, depois de batizado, ele prega no mesmo sinédrio que ele estava se escondendo, na posição de julgado. Ele não tinha mais medo e falava de Jesus com ousadia, porque o batismo do Espírito Santo produziu isso na vida dele. Só que os tradicionais, os nossos queridos irmãos tradicionais, vão dizer o seguinte: não, os pentecostais estão errados. Essa história de batismo no Espírito Santo tem nada a ver, porque batismo no Espírito Santo é conversão. Nós recebemos o batismo no Espírito Santo na conversão. E para isso eles usam a Bíblia, para afirmar isso. Realmente está lá escrito, veja comigo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Esse é o versículo que os tradicionais dizem, ou usam, melhor dizendo, para dizer: olha, o batismo é conversão. Diz Paulo: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. De fato, Paulo está dizendo aí que existe uma experiência espiritual que leva também o nome de batismo, que ocorre nesse momento da conversão, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo. Mas como que isso se encaixa na doutrina pentecostal? Pode passar o slide, por favor. Pode colocar na tela. Veja aí comigo. Temos aí um conceito que a teologia pentecostal traz, que na verdade existe dois batismos espirituais. Dois. O batismo pelo ou do Espírito Santo, que é esse que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 12, 13. E o batismo no ou com o Espírito Santo, que é um batismo que ocorre, que é o que a gente leu Atos 1:8, o revestimento de poder para tornar testemunha de Cristo. Em outras palavras, veja que só muda a preposição, né? Mas entenda que a preposição muda tudo. Ó, quando eu falo assim, batismo pelo Espírito Santo, quem é que efetua o batismo pelo Espírito Santo? Ó a preposição. Quem é que efetua? O próprio Espírito. Né? Quando eu falo, fulano sei lá, funcionário público pela Prefeitura de Guarulhos, quem paga o salário dessa pessoa? Prefeitura de Guarulhos. Olha a preposição dele. Então assim, quando eu falo batismo pelo Espírito Santo, isso aqui é baseado em 1 Coríntios 12, 13. Quando nós nos convertemos ao Senhor, existe um milagre chamado regeneração. Nosso coração de pedra é transformado em coração de carne. Nós passamos a ser novas criaturas e passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E Paulo diz que nesse momento também nós somos inseridos pelo Espírito Santo
no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, isto é, a igreja, aqui nessa imagem que Paulo usa, é como se a igreja fosse um lago, um rio, e o Espírito Santo fosse o meu batizador, ou seja, ele vai e me insere no corpo de Cristo. Então todo crente é batizado pelo Espírito Santo, porque todo crente está inserido no corpo de Cristo e é a habitação do Espírito. Nisso a gente concorda com os tradicionais. O que nós discordamos, ou melhor, eles discordam da gente, é que existe uma outra experiência que vem depois, normalmente, que é o batismo no Espírito Santo, que é o batismo que é acompanhado pelo falar em línguas e que é para me tornar uma testemunha ousada de Jesus. Mas agora veja a preposição. Agora o batismo é no Espírito Santo. Usando a mesma imagem, agora quem é o lago, a piscina aqui, é o próprio Espírito. E quem é o batizador aqui? Lembre de João Batista falando: e virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. De quem João Batista estava falando? Jesus. Entendeu a diferença? Agora, quem é o batizador aqui é o Jesus que nos batiza no Espírito Santo. Esse segundo batismo é poder testemunhal. É poder para ser testemunha de Cristo. Todos têm esse segundo? Não. É necessário buscar, é necessário desejar, é necessário buscar em oração, como a gente busca todos os dons de Deus. Entenda essa diferença. Isso aqui é muito importante, porque, de fato, a Bíblia usa a mesma palavra batismo para duas experiências espirituais diferentes. Paulo usa nesse sentido da conversão e Lucas usa nesse sentido do revestimento de poder. Então cabe a nós aqui organizarmos isso em forma teológica e dizer, ó, uma coisa é diferente da outra. Embora o nome seja parecido, mas são duas experiências diferentes. Uma ocorre na conversão, batismo pelo Espírito, quando eu sou inserido na igreja, no corpo de Cristo, e o outro é o batismo no Espírito Santo, quando Jesus Cristo me reveste de poder para que eu me torne uma testemunha ousada dele. Pode passar mais um slide? Está pequeno também, se o irmão puder aumentar, por gentileza. Ok. Outro ponto da teologia pentecostal. Nós afirmamos, teólogos pentecostais, quem batalha com isso, que à luz do Novo Testamento, nós temos 3 pneumatologias. Pneumatologia lucana, joanina e paulina. Não entendi nada. Calma aí, vou explicar. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Tá? Vem da palavra pneu, que é a palavra grega para espírito e vento e sopro. É só lembrar, pneu. Pneu é uma borracha cheia do quê? De ar. Pneumonia tem a ver com um problema no pulmão, respiração. Então, assim, tem a ver com ar. Então, a palavra pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo. A Bíblia apresenta 3 facetas do Espírito Santo. E é engraçado que cada faceta do Espírito é apresentado por um apóstolo, ou melhor dizendo, por um escritor diferente, porque Lucas não era apóstolo, mas por um escritor bíblico diferente. Aí por isso que nós falamos que existe uma pneumatologia lucana, ou seja, uma forma que o Espírito Santo foi retratada por Lucas, uma forma que o Espírito Santo foi retratado por João, joanina, e uma forma que foi retratada por Paulo, paulino. Eu estou usando esses termos porque são os termos, quando você for ler um livro técnico de teologia pentecostal, você vai se deparar com isso, você precisa lembrar, né? A pneumatologia paulina, ou seja, a forma como Paulo descrevia o Espírito Santo. Pneumatologia lucana, a forma como Lucas descrevia o Espírito Santo. Pneumatologia joanina, a forma como João descreveu o Espírito Santo. Qual é essa forma?
O Espírito Santo, quando nós lemos Lucas, e quando eu falo Lucas aqui, é o Evangelho e Atos. Lembrando que os dois foram escritos pelo mesmo autor, Lucas. Quando você lê Lucas Atos, você vai observar que sempre que o Espírito Santo aparece, ele tem a ver com o poder testemunhal, que a gente acabou de falar aqui do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está ligado a essa ideia que alguém foi capacitado a falar. Quando eu estou lendo João, normalmente eu estou lendo ali o Evangelho de João especialmente, o Espírito Santo é aquele que é o substituto de Jesus. É aquele que virá aquele, né, que vai vir em meu lugar. Jesus deixa claro. Então, sempre que o Espírito Santo aparece em João, ele tem mais a ver com alguém, uma pessoa, melhor dizendo, que vai substituir Jesus quando Jesus voltar para o céu. E em Paulo, o Espírito Santo normalmente é o santificador. Muitas vezes, quando Paulo fala do Espírito Santo em suas epístolas, ele retrata o Espírito Santo como santificador e como doador de dons. E por que a gente afirma cada um no seu detalhe? Porque isso dá para a gente uma visão geral de que cada autor teve uma ênfase diferente. Não é contradição, é complementar. Um complementa o outro. Cada um deu um destaque numa área que o Espírito Santo atua. Então, olhando o todo, o Espírito Santo no Novo Testamento é retratado como aquele que lhe dá poder para testemunhar de Cristo. O Espírito Santo é aquele que vai substituir Jesus. E o Espírito Santo é aquele que lhe santifica e aquele que doa dons a mim. Ou seja, está ligado também, quando fala de santificação, a uma salvação prática. Pode passar? Bom, aí ficou menor, né? Bom, o que eu coloco aí, irmãos, é que várias expressões na Bíblia, elas são relacionadas ao Espírito Santo. Deixa eu até pegar minha cola aqui, que também não estou enxergando. Olha, por exemplo, várias expressões quando nós lemos Lucas e Atos, especialmente, tem verbos como conduzir, o Espírito Santo conduz, o Espírito Santo reveste, o Espírito Santo cai sobre, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo vem sobre, o Espírito Santo dá, o Espírito Santo, a pessoa recebe o Espírito Santo nos leva a falar, a encher. Para ilustrar isso, eu quero ler com vocês aqui, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 39. Todo mundo aqui conhece Lucas 1, que retrata sobre o nascimento de Jesus. Chega o anjo para Maria e fala: Maria, irmãos, olha, isso aqui é muito pesado, o que Maria ouviu do anjo. O anjo chega para Maria e fala: Maria, você está grávida. E essa gravidez vem do Espírito Santo. Essa gravidez, você tem agora em sua barriga o Messias, Jesus Cristo, o desejado das nações. Está na sua barriga. Parece uma notícia maravilhosa, mas é uma notícia tenebrosa também, porque Maria não era casada. Maria era uma jovem, possivelmente de 14, 15 ou 16 anos. Naquela época, não existia conceito de adolescência. Ou você era criança ou você era adulto. E a mulher, depois que passava pelo seu ciclo menstrual, primeiro, já era considerada uma mulher adulta. Tinha 12, 13, 14 anos, já era uma mulher. E Maria recebe essa notícia e ela sabe que ela, sendo virgem, não poderia ficar grávida. Ela sabe que isso vai causar muitos problemas a ela. Mas o anjo não dá uma solução para Maria. O anjo só fala o seguinte: Maria, vá depressa visitar a tua prima Isabel. Aí ela foi, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi o quê?
apressar das montanhas a uma cidade judaica. Voltando um pouquinho aqui na história, 6 meses antes, há 6 meses atrás, o mesmo anjo chega para uma outra pessoa, chamada Zacarias, o sacerdote, e fala: Zacarias, a tua mulher, que é estéril, vai ter um filho, e o nome desse menino vai ser João. E esse menino vai ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Aí Zacarias não acredita muito nessa história. E o anjo pune ele com mudez. Você vai ficar mudo por isso. Aí, Maria, quando vai visitar a mulher de Zacarias, Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Então veja a cena. Imagine aqui a cena comigo. Maria acabou de saber que está grávida, não tem nem barriga ainda. Isabel já está uma barriguinha de 6 meses de grávida. Aí diz o texto bíblico: e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quem entrou? Maria. Maria entra na casa e ela fala a saudação judaica: Shalom, Isabel. E o que diz o texto? E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Olha aqui. Olha o pentecostal aqui. A Bíblia diz, o anjo falou para Zacarias, João será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Quando ele sente a presença de Jesus na barriga de Maria, ele está na barriga de Isabel, ele sente a presença de Jesus na barriga de Maria, o que ele faz? Ele dá um pulo. É um pulo de alegria. Porque era um menino cheio do Espírito Santo. Aí o texto diz: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. Isabel também foi cheia do Espírito Santo. E qual foi o resultado quando Isabel foi cheia do Espírito Santo? Diz o texto que ela deu um grito. Literalmente no grego, a gente pode traduzir essa expressão: exclamou com grande voz. Literalmente ela deu um grito. E ela falou: Maria, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, Isabel foi usada em profecia, porque ela não sabia que Maria estava grávida. Não havia WhatsApp, né? Não tinha como Maria avisar a sua prima: ó, estou chegando aí e tenho uma notícia para te dar, estou grávida. Não. Ela recebe uma revelação do Espírito Santo aqui. Ela é cheia do Espírito Santo e ela começa o quê? A profetizar. O versículo 43 diz: de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha que revelação que ela recebe. Ela entende inclusive que Jesus é o Messias. Não só que Maria está grávida, mas que ela está grávida do Messias. E ela diz: pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. É maravilhoso, irmão, essa cena. Aí passa o tempo. 6 meses, né? Aqui Isabel estava grávida. 3 meses depois nasce João Batista. E o povo querendo saber qual vai ser o nome desse menino e tal. E aí Isabel fala: vai ser João. Aí o povo: não pode ser, não tem nenhum parente seu com esse nome. Não, mas vai ser João. E aí eles perguntam para Zacarias, que estava mudo, qual vai ser o nome do menino. Ele começa a escrever na tábua e escreve João. E aí ele abre a boca. Deus, depois disso, abre a boca dele. Versículo 67. O que aconteceu? E Zacarias, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo mais um. Terceiro já, né? João Batista, no ventre da mãe, cheio do Espírito, dá um salto de alegria. Isabel, cheia do Espírito, profetiza. Maria também, porque assim, a gravidez de Maria é fruto
do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o texto vai dizer no versículo 35, o anjo fala para ela, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que imagem bonita. É uma imagem muito frequente na Bíblia, do Espírito Santo descendo como se fosse uma pomba, como uma ave que vai descendo de modo suave sobre ela. E o poder e a virtude do Altíssimo é que permite que Maria fique grávida mesmo sendo virgem. E aí Jesus nasce, no capítulo 2. No 8º dia, Jesus é apresentado no templo, a partir do versículo 25. E diz no texto bíblico, no versículo 25, que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo, capítulo 2, versículo 25. E esse homem era justo e temente a Deus, e estava esperando a consolação de Israel. E o primeiro ponto aqui: e o Espírito Santo estava sobre ele. Aí diz o texto: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. Olha, irmãos, olha a vida desse homem. Ele recebeu uma revelação do Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Messias. Ele era um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. E ele era um homem que era movido pelo Espírito. Ele vai ao templo porque o Espírito o moveu a ele. Um exemplo de homem cheio do Espírito Santo, Simeão. E Simeão, quando ele abre a boca, ele fala o seguinte, versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar as nações. Pulei aqui. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E aí a Bíblia diz que José e Maria ficaram maravilhados com aquelas palavras. Porque quando ele fala isso, ele literalmente está dizendo: Jesus é o Messias. E olha, ele fala algo mais profundo ainda. Porque ele fala: Jesus é o Messias não só de Israel, ele é o Messias do mundo inteiro. Luz para iluminar as nações. Ele recebe aquela revelação pelo Espírito Santo. E aí diz o texto bíblico que ele se vira para Maria, versículo 34, e ele só fala isso só para Maria, porque é interessante. Ele fala o seguinte: ó, esse menino aqui que eu estou no braço, ele é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditável, ou seja, ele é um sinal de contradição. Esse menino aqui vai trazer confusão em Israel. Literalmente é isso que ele está falando. E aí ele continua falando: e Maria, uma espada, versículo 35, transpassará também a tua própria alma. Olha que frase: Maria, uma espada transpassará a tua própria alma. A tua alma vai doer de dor terrível, Maria. Você vai ter uma dor na alma terrível. Por que ele só fala isso para Maria? Porque só Maria, lá no futuro, 30 anos depois, 33 anos depois, vai ver o seu filho sendo morto. José já estava morto quando Jesus exerceu o seu ministério. Então ele direciona essa palavra apenas a Maria. Irmãos, isso marcou tanto Maria, que quando Lucas escreve isso aqui, isso é relato de Maria. Porque o próprio Lucas, no capítulo 1, diz que ele ouviu muitas testemunhas para escrever o que ele escreveu. Então, certamente, esse relato aqui, Maria contou para ele: olha, quando eu fui apresentar ali Jesus no templo, no 8º dia, um velho chamado Simeão virou para mim e falou: uma espada atravessará a tua própria alma. E aí, nós vemos aqui que, o que é interessante? Só Lucas fala disso, tá? Mateus não fala, João, nem Marcos. O que é interessante aqui é que Jesus nasce envolto de profetas. Você tem Zacarias,
Isabel, João Batista, a sua própria mãe, uma mulher cheia do Espírito Santo também, e depois ainda tem Simeão, e depois a profetisa Ana, que diz aqui no texto. Lembra o quê? Maria, jovem, cheia do Espírito. João Batista, bebê, cheio do Espírito. Isabel, mulher já idosa, cheia do Espírito. Ana, ainda mais idosa, cheia do Espírito. Simeão, homem piedoso, cheio do Espírito. Zacarias, sacerdote, cheio do Espírito. Joel, capítulo 2. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão sonhos. Os vossos velhos terão visões. É para todo mundo. Isso começa aqui, ó, nas pessoas ao redor de Jesus. E Atos capítulo 2 vai mostrar esse derramamento do Espírito Santo sobre 120 pessoas. E para encerrar, eu quero ler novamente com você Atos 2. Chega aquele momento em que os discípulos estavam esperando o derramamento do Espírito Santo. Jesus morreu na sexta-feira, véspera da Páscoa. E Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Domingo, não existia essa palavra domingo, né? Era o primeiro dia da semana. Jesus ressuscita no dia da Páscoa. E Jesus, ele fica 40 dias na terra. E 50 dias depois da Páscoa acontecia uma festa chamada Pentecostes, que era uma festa de agradecimento pelas colheitas. E aí diz a palavra que Jesus sobe aos céus 10 dias antes dessa festa. E ele fala: fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fico imaginando que tinha mais de 120 pessoas esperando, porque Paulo vai dizer que Jesus apareceu para 500 testemunhas. Mas aqui no Pentecostes só tinha 120. Então muita gente certamente pensou: deu um dia, deu 2, 3, 4, não aconteceu nada, vou embora. Aí deu 5, 6, 7, 8, outro grupo foi embora. Aí no 10º dia, o Espírito Santo desce sobre a igreja. E diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, comunhão. O Espírito Santo é derramado em ambiente de comunhão. Povo reunido, todo mundo no mesmo lugar. Versículo 2: e de repente, ou seja, ninguém estava esperando, o Espírito Santo veio. A gente agora quer fazer a agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo só batiza agora em congresso de irmãs, jovens. Mas Jesus pode batizar hoje. Jesus pode batizar naquele culto esvaziado de oração. Jesus pode batizar na escola dominical. Não existe tempo para ele. É de repente. E de repente veio do céu um som. Eles ouviram um som. Um som que não era o som de um vento, mas lembrava um vento. Era como de um vento veemente e impetuoso. Era um vento poderoso. E encheu toda a casa que estavam assentados. Olha, eles estavam tão assim, sem esperar nada, que eles estavam até assentados. E foi naquele momento que o Espírito Santo os tomou. E aquele vento, na verdade, o som daquele vento, foi tomando toda a casa onde eles estavam, lembrando a consagração do templo, quando Salomão consagra o templo, e a glória do Senhor enche toda aquela casa. E o vento é uma lembrança e um símbolo do Espírito Santo, porque a palavra, como eu já disse, a palavra pneuma no grego, tanto pode ser traduzida como vento, como também Espírito. Então esse som lembrava o som do Espírito. E aí diz o texto que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Veio uma imagem, eles tiveram agora uma visão, eles viram essa língua de fogo descendo sobre eles. E aqui na linguagem original do grego, dá a entender o seguinte, que essa língua veio como uma única língua de fogo, que em algum momento ela começou a se
repartir sobre cada um deles. Ou seja, a fonte é a mesma, a fonte é o mesmo Espírito Santo. E diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e profetizou. E Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E Simeão foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Agora eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas. Profecia e línguas têm diferença. Uma está na língua corrente e outra está numa língua desconhecida. Porém, ambas são falas. O Espírito Santo concedia palavras aos homens. E aí diz a palavra, o Espírito Santo derrama conforme o Espírito Santo lhes concedia que ele falasse. Tudo sob o controle do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Tentei aqui falar em uma hora um pouco do resumo da nossa teologia. É claro que não dá para falar tudo, mas o princípio geral que eu quero deixar é: batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, tem como propósito principal nos levar a ser testemunhas ousadas de Jesus. Os dons espirituais servem à edificação da igreja. E a Bíblia mostra, especialmente em Lucas, no Evangelho, em Atos, que esse derramamento do Espírito Santo ele é acompanhado por uma fala impulsionada pelo Espírito Santo, que sinaliza o seu propósito, que é tornar o crente uma testemunha de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o nosso pastor Gutierrez. Eu gostei dessa frase. Quem batiza com o Espírito Santo é o Espírito Santo. Essa redundância. Quem batiza com o Espírito Santo é o Espírito Santo. E quando ele falou sobre a segregação que havia ali, o apartheid, né, o bairro Soweto, vamos dizer assim, não é? Vai ter que apartheid, mas para o Espírito Santo, irmãos. Não tem segregação, não tem apartheid. Todos somos um só em Cristo Jesus. E eu gosto quando o apóstolo João fala do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o quê? O poder, o direito de serem chamados, de serem filhos de Deus. Graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo de Deus não segrega ninguém. Graças a Deus por isso. Deus abençoe o servo de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. E é sempre bom, irmãos, sabermos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é esse mesmo Espírito que vai nos entregar a Jesus quando Jesus vai nas nuvens, antes do tocar da última trombeta. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Pastor. Glórias a Deus. Estão felizes, irmãos? Graças a Deus. Estamos chegando no final do nosso culto desta noite. Quero então agradecer ao pastor Gutierrez. Que Deus abençoe ricamente. Manda a paz para o seu pastor. Tá? Deus abençoe ricamente por ter liberado por estar aqui conosco. Muito obrigado. E estamos felizes. E amanhã nós daremos continuidade ao trabalho. E você que veio hoje não pode perder o dia de amanhã. Amém, irmãos? Temos obreiros que têm outro compromisso. Eles já sabem, mas estaremos aqui dando continuidade ao trabalho. Amém? Irmãos, não faltem, por favor. Pela estadia do nosso pastor aqui
conosco, o irmão João, ele vai entregar para o pastor uma simples lembrança aqui da congregação do Parque Jandaia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os amados irmãos. E também entre nós, nosso irmão Gilson, né? Nós não apresentamos, nosso irmão evangelista da igreja da cidade de Cubinho, o pastor Mel, tem liberado para que ele pudesse estar aqui conosco. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Nunca Silva, estou chamando a senhora aqui. Pode vir. Glória a Deus. O irmão Francisco, na Vilania, ele fala, pode vir que a bênção é grande. Glória a Deus. A Cícera vai passar a lembrança para a senhora. Cícera, não se apresse de sair da presença. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe também a nossa Cacilda, que foi a cantora oficial desta noite. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos estar de pé para agradecermos ao Senhor. E eu queria convidar o presbítero Diogo para estar agradecendo ao Senhor desta noite. Os irmãos do Nordante, da sua congregação, Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amanhã tem culto lá, pastor Raimundo? Amanhã tem culto? Então fica facultativo, né? Os irmãos estarem aqui, tá bom? Subcongregação Nordante. Ah, irmãos, tem um aviso, a cantina está funcionando, tá bem? A cantina está a todo vapor aqui para servir os irmãos. Deus abençoe. Amém. Vamos estar orando. Senhor Deus amado e Deus querido maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos em tua presença, Senhor, aprendendo mais, ó Pai, da tua palavra. Ó Deus querido, para que assim, Senhor, possamos evoluir, Pai, possamos crescer, ó Deus querido, e ganhar, ó Pai, para o teu reino. Ó Deus querido, ó Deus amado, espere cada um vá, Senhor, para os seus lares, dando um caminho, ó Deus, pelo caminho, e ajudando nesta tua obra. Pai, que o que nós aprendemos aqui hoje, Senhor, possamos colocar em prática, possamos, Senhor, passar adiante, para que, Senhor, assim o teu reino e a tua obra possa crescer através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Porque o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão das consolações do Espírito Santo, permaneça com esta nova igreja, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.